Olá, eu me chamo Vinícius Marques dos Santos, sou historiador e você está no meu canal. Neste vídeo, conheceremos um pouco sobre uma fonte histórica importantíssima para a interpretação do período colonial da história do atual Brasil. Trata-se do Diálogo sobre a Conversão do Gentil. O documento, propriamente, é um tratado filosófico elaborado entre os anos finais da década de 50 do século XVI. Foi escrito pelo missionário da ordem jesuíta Manuel da Nóbrega, sacerdote que chefiou a primeira missão jesuítica que desembarcou no Brasil em 29 de março de 1549, juntamente com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Nesse período, as terras daqui, colônias de Portugal, já haviam sido divididas por meio do sistema administrativo conhecido por capitanias hereditárias, isso desde aproximadamente o início da década de 30 do mesmo século XVI. No entanto, foram muitos os desafios enfrentados pela coroa portuguesa durante esse início de empreendimento administrativo das terras coloniais, que eram doadas a alguns donatários, desde o descaso de alguns dos fidalgos para com a ocupação e o desenvolvimento das atividades possíveis, até a resistência de nativos que nessas mesmas terras já habitavam. Com esses desafios, o desembarque de um governador-geral, junto de uma ordem religiosa chefiada por um missionário, apontava para as necessidades do estabelecimento de uma espécie de ordem, para fins de fazer desenvolver a prosperidade colonizadora no então Novo Mundo, e assim fazer valer também a ideologia de conquista e colonização que era comum a quase todos os impérios do início da Era Moderna. Nesse sentido, o Tratado Filosófico buscou levantar respostas para as ações jesuíticas que eram um dos elementos centrais da empresa de conquista e colonização portuguesa, mas que vinha passando por dificuldades relativas àquilo que era sua atividade central, a conversão dos indígenas. O documento funcionou como uma espécie de justificação teológica para o plano de reformulações das missões jesuíticas, e foi feito para circular apenas entre os padres, com o intento de fazer resolver dilemas teológicos originados nas práticas missionárias da ordem e reavivar o ânimo missionário de seus colegas, além de verificar qual dos casos colocaria maiores impedimentos para a conversão dos indígenas. O material, que é considerado a primeira obra de literatura escrita em terras brasileiras, tem em sua conclusão que, pelo fato de os indígenas não serem considerados civilizados, a sua conversão resultaria mais da graça divina do que da razão. E através desta conclusão de Nóbrega, os jesuítas foram levados a reverem suas estratégias de conversão, adotando a implantação do chamado medo servil como estratégia principal. O medo servil seria apenas uma forma de preparar as almas dos indígenas para receber a fé cristã e não um instrumento direto de conversão. Com isso, a política secular, poder não divino, passou a se tornar parte integrante das missões jesuíticas, inaugurando uma nova teoria política que passaria a justificar a reforma de atividade missionária. A reforma das missões implicaria a presença da política secular, e isso demandaria esforços para convencer a coroa portuguesa a empregar a sua força leiga. Portanto, o diálogo sobre a conversão do gentil em muito contribui para entendermos sobre como, a partir do seu emprego, orientou-se o processo de catequização e conversão indígena ao longo de todo o período da presença jesuítica nas terras brasileiras, encerrada apenas quando da impugnação de Marquês de Pombal. Enfim, esta foi a nossa análise de uma fonte primária do período colonial da história brasileira. Se você deseja saber quais foram os textos que ampararam esta nossa análise, ou aprender mais um pouco sobre o objeto aqui apresentado, a bibliografia se encontra na descrição do vídeo. É isso. Muito obrigado e até breve.